problemas, as dificuldades vêm para consumir o seu óleo. Ela vem para consumir o seu óleo. A murmuração consome o seu óleo. A reclamação consome o teu óleo. A mágoa, a falta de perdão consome o teu óleo. O gastar tempo demais com coisas que não vale a pena, um lazer excessivo, o abrir mão do estar na comunhão com os irmãos, o tempo todo está sendo leviano com aquilo que tem valor. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Amados, o reino dos céus, ele é representado na Bíblia e é tentado explicar a Bíblia. Jesus, na verdade, ele vem para explicar o que é o reino dos céus, e explica de várias formas, vou citar algumas aqui hoje, mas ele cita várias coisas que é semelhante. O reino dos céus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante a. São 12, na verdade, 12 expressões que Jesus usa. O reino de Deus é semelhante a alguma coisa. E aqui, que saiu o tema da nossa conferência, é o reino de Deus é semelhante a um tesouro. E entendendo o tesouro, estudando isso, e aí falamos várias coisas. O reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido num campo. O reino de Deus é um tesouro escondido no campo. E quando nós entendemos isso, tesouro, né, significa algumas coisas interessantes. Eu estava pesquisando o tema tesouro, a palavra em si, tesouro. O que significa um tesouro? Tesouro, uma grande quantidade de ouro, prata, pedras preciosas de grande valor, ou dinheiro, uma grande quantidade de algo assim, né? Um lugar onde se guarda preciosidades. Tesouros é um lugar onde você guarda preciosidades. Coisas que você tem, que tem bastante valor, e você, então, guarda. Você zela, você armazena, você tem aquilo com grande valor e você, então, protege. Tesouro também pode, eu achei alguns termos interessantes, relíquias, objetos de valor existente em certas iguarias. Ou seja, coisas que pouco se tem de algo e você, então, achou. Puxa, ninguém tem isso. É um tesouro. Uau, isso aqui é uma relíquia. Isso aqui poucos possuem algo assim, né? Isso é um tesouro. Isso é tesouro porque ele é raro, ele é uma relíquia, ele é algo muito, muito precioso pelo fato de poucos terem. Tesouro também, algo o que é muito precioso ou estimado. Por exemplo, a saúde é um tesouro, né? A habilidade profissional que você tem, que você sabe fazer, algo que você saiba fazer, é um tesouro que você tem. É um tesouro porque é algo precioso, estimado, né? Outra coisa que eu achei interessante, né? Tesouro, olha só, eu gostei muito disso. Coleção de palavras, peculiaridades, vocábulos que compõem uma determinada área. Ou seja, os tesouros da medicina, por exemplo. Os tesouros da culinária. A pessoa tem muito conhecimento, ela tem um vasto conhecimento sobre algo. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um tesouro. É um tesouro, e se é um tesouro escondido num campo, significa que Deus, ele define o que é um tesouro. O que é tesouro para você, né? Você poderia, cada um de nós aqui poderia dizer, isso aqui é um tesouro. Mas para o outro talvez seja, não, isso não é tão tesouro assim. Isso não tem tanto valor assim, né? Para alguns tem alguma coisa muito preciosa, para outros nem tanto. Mas o que eu estou dizendo aqui nesse texto é que para Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é um tesouro. Ou seja, quem está definindo que é um tesouro é Deus. Deus está dizendo o seguinte, olha, isso aqui é muito precioso. Isso aqui é muito valoroso. E o que Jesus está nos ensinando é, comece a dar valor para aquilo que Deus dá valor. Comece a considerar precioso,
uma relíquia, algo extremamente raro ou extremamente peculiar, comece a dar valor para aquilo que Deus dá valor. E evite de dar valor para aquilo que Deus não dá valor. A Bíblia diz assim: não ajunte tesouros na terra, mas ajunte tesouros nos céus. Por quê? Porque se você ajunta tesouro, ou seja, o conceito de tesouro terreno, geralmente são coisas que acabam, coisas que destroem, coisas que com o passar do tempo não valem mais nada. Não é verdade? Antigamente, algumas coisas valiam muito, hoje já aquilo não vale mais. Aquilo já não tem mais valor nenhum. Por exemplo, tinha uma época que nós andava de ônibus e tinha uma fichinha assim, lembra? Lembra daquilo? Hoje, agora, você nem compra nada, você passa um cartãozinho e já passa o ônibus lá. Não tem valor, algumas coisas não têm valor, não tem mais interessante. Mas ele diz, ajunte tesouros no céu. Ou seja, o que é tesouro? Será que tesouro para você não é algo que você dá tanto valor, mas com o passar do tempo isso se desgasta? Isso se acaba? Isso se deteriora? Aqui eu acho interessante no conceito de tesouros o que é tesouro para você? O que é tesouro para Deus? A Bíblia diz, o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Tesouro. Então, amados, isso é muito interessante. Amados, por que, por exemplo, agora, daqui a pouco, acabando esse culto, nós vamos ali, no caso eu vou ali, estarei indo ali à praça, porque isso para mim tem valor. Isso para mim é um tesouro. Relacionamento com outros pastores, amizade com outras igrejas, a importância de andar e entender igreja como um todo numa cidade, isso para mim tem valor. Para algumas pessoas talvez falem, para que isso, Imagina, eu vou não. Imagina, um frio desse, eu vou numa praça? Não vou. Não tem valor. Eu não quero aqui colocar peso em ninguém aqui, eu só estou dizendo o seguinte, você investe naquilo que é precioso para você. E aquilo que não é precioso para você, você não investe, simples assim. Não é verdade? Tem pessoas que não estão no culto hoje, por quê? Tem alguma razão, estão em outro lugar, mas tem pessoas que não estão aqui porque tem algo mais importante, mais valoroso acontecendo aonde ela está. Não é verdade? O que tem valor para você? Jesus está dizendo assim, o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Por isso que eu gosto da expressão, Jesus é tão lindo, Jesus é, como diz o irmão, Jesus é lindo e cheiroso, Por quê? Porque ele fala assim, é semelhante a um tesouro escondido num campo, o qual alguém achou. O que significa isso? Significa que escondido significa que nem tudo que você considera, nem tudo que Deus considera o tesouro, para você talvez não seja um tesouro. Está escondido, o valor daquilo está escondido para você. O valor daquilo está escondido para nós. E é lindo isso, porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, nem tudo que tem valor, que é ao ponto de ser chamado de tesouro, de fato é um tesouro para todo mundo. Ou seja, aquilo é importante, mas nem todo mundo percebe isso. Aquilo tem um grande valor, mas nem todo mundo percebe isso. Não é verdade? Eu vi uma vez, eu acho, mas eu nunca vi uma pedra de ouro ou ouro bruto. Mas talvez se eu e você acharmos um negocinho daquele em qualquer lugar, a gente não vai entender que aquilo é um ouro. Mas quem entende sobre ouro, bate um olho naquele negócio fosco, opaco, porque quando a gente pensa em ouro, a gente pensa no polidinho, no brilhantinho, no bonitinho, não é verdade? Ou seja, quem entende, uau, isso aqui tem valor. Isso aqui tem valor. Amados, então eu queria colocar esse ponto aqui para nós. O tema da minha mensagem de hoje é administrando tesouros. Administrando tesouros. Eu lembro quando eu era pequeno, não sei quantos lembram disso, eu vou denunciar a idade. Se você falar que lembra, você acabou de denunciar a idade, Quem lembra que tinha nas tampinhas da Coca-Cola a figurinha da Walt Disney? Quem lembra disso, Eu procurava fazer coleção daquilo,
Imagine, tampinha da Coca-Cola com uma figurinha do Pato Donald, do Mickey. Não é verdade? E a gente administrava aquele valor tremendo. Eu lembro que embaixo da minha cama, né, minha mãe acho que vai lembrar disso, minha irmã está aí hoje, vai lembrar disso, embaixo da minha cama tinha uma caixa de papelão cheia de bolinhas de gude. Aquilo tinha um precioso, aquilo tinha um valor tremendo. E eu lembro que eu cheguei em casa um dia, minha bolinha estava pela metade. A minha mãe resolveu dar metade para um vizinho, que eu não gostava dele. Eu falei, ô minha mãe, como é que você me dá meu tesouro, mãe? E ela deu para um amiguinho lá, com um piá lá. Eu falei, meu Deus, né? Administrando o tesouro. Imagina, eu brigando, falando por causa de uma bolinha de gude. Né? Não sei se em alguns lugares, Manaus, é bolinha de gude também, não? É, mas bolinha de gude. Tampinha da Coca-Cola lá, com a figurinha do Pato Donald, do Mickey, né, e tal. Do Gastão, lembra do Gastão? Tinha do... deixa para lá. Amados, administrando tesouros. Agora, a gente precisa entender que administrar requer tempo. Administrar requer cuidado, gestão, investir horas, investir tempo. Ou seja, administre tesouros, não administre o que não é tesouro. Cuidado não gastar muito tempo administrando o que não é tão precioso assim. Mas invista muito tempo administrando tesouros. A Bíblia, de novo, diz o texto: o reino de Deus é semelhante a um homem que achou um tesouro no campo. A minha oração é que você entenda que esse tesouro está disponível para você. O reino de Deus, e aí eu gosto da expressão, esse texto está usado, esse texto, desculpe, nós usamos aqui, está em Mateus. Mateus, diferente de Marcos, Lucas e João, Mateus ele vai usar sempre a expressão reino dos céus. Os outros vão usar reino de Deus. Por que reino dos céus? Eu gosto disso, reino dos céus, significando o seguinte, né? O reino de Deus, ele especifica onde esse reino está. Esse reino é celestial, esse reino é espiritual, esse reino não está aqui. Ou seja, o tesouro são coisas que você não vê, são coisas que você não calcula, são coisas que você não mede o peso. Mas o reino dos céus, e ele está dizendo assim, o reino dos céus está escondido num campo. Reino dos céus, campo. Céu, terra. O reino de Deus, o reino dos céus está escondido na terra. E aí a pergunta, quem foi de manhã, não vale, né, responder. Aonde que está escondido na terra esse reino? Reino dos céus está escondido na terra. Aonde? 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 Põe a mão no coração assim. Na minha vida. Aleluia. Diga assim, os tesouros do reino dos céus estão escondidos no meu coração. Amados, isso é maravilhoso. Deus está dizendo o seguinte, eu quero mudar o seu conceito de tesouro. Eu quero mostrar para você o quão precioso é o reino dos céus. Os valores do reino dos céus. As pedras preciosas do reino dos céus. As bênçãos. Aquilo que realmente tem valor, que é tesouro no reino dos céus. Eu quero revelar para você. Amém, não? Eu não passei esse texto para ela, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Se conseguir abrir ele para mim, por favor. 1 Coríntios 1, 4. Eu não passei para ela, mas ela é rápida, ela vai achar ali já. 1 Coríntios 1, 4. Aleluia. Esse texto é lindo. Vale a pena esperar. Aleluia. Não tem problema, fica à vontade. Sem pressão, sem pressão. Olha lá. 1 Coríntios 1, 4. Ela achou. Aleluia. Sempre dou graças a meu Deus por... Diga assim, eu só dou graça. Eu só agradeço por aquilo que tem valor. Sempre dou graças a meu Deus por vocês. Por causa do quê? Da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Agora o 5, olha o 5. Pois nele vocês foram enriquecidos em quê? Em tudo. Em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Opa, pastor, mas em tudo ali não apareceu conta bancária, não apareceu uma casa própria, não apareceu, né? Não apareceu nem saúde. Enriquecidos em tudo. Ué, mas só apareceu em toda palavra e todo conhecimento.
Mas tudo não entrou aí? Uma graninha, não entrou aí? O que Paulo está dizendo ali é o seguinte: eu fui enriquecido com tudo, mas é o que cria essas coisas. E qual é o meu tesouro, então? A palavra. Eu e você temos esse tesouro chamado palavra. E aqui ele está dizendo assim: eu dou graças a meu Deus, eu dou graças a meu Deus. Eu e você, querido, eu e você precisamos crer. Eu e você precisamos valorizar a palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus. Queridos, quando você está lendo a Bíblia, quando você está escutando uma mensagem, seja em qualquer outro lugar, você precisa entender que você está acessando tesouros. Diga assim: quando eu acesso a palavra de Deus, estou abrindo a tampa do tesouro. Aleluia. Amados, através da palavra de Deus você tem tudo o que você precisa. Através da palavra de Deus você tem prosperidade, você tem abundância, você tem saúde, você tem direção, você tem orientação, você tem tudo o que você precisa. Você tem autoridade para expulsar Satanás e seus demônios. Você tem autoridade aonde? Na palavra de Deus. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, ele diz: em tudo fomos enriquecidos nele, em toda a palavra. Agora, dentro da ideia de administrar tesouros, ele diz assim: o reino de Deus, então, é semelhante a um tesouro escondido num determinado lugar, ou num campo. Mas ele também, no versículo 45, agora põe Mateus 13, 45, Mateus 13, 45, 13, 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E o 46? Encontrando uma pérola de grande valor, olha lá, encontrando o quê? Uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vocês percebem a diferença desse texto para o outro texto que eu falei, que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou? No outro diz, o tesouro, o reino dos céus é semelhante a um tesouro que o homem achou. Aqui está dizendo, põe o versículo 44, por gentileza, de volta. O 45, aliás. 45. O reino dos céus também é como um negociante que... Opa, peraí. Ele achou. Aqui ele... Uau! Diga assim, através da salvação... Não, muda a frase. Vou falar errado. Diga assim, através do evangelho. Eu achei um tesouro chamado salvação, Jesus Cristo. Mas a partir do momento que você já tem Jesus, agora você começa a procurar pérolas. Meu Deus! O reino dos céus é semelhante a alguém que... Está dizendo, o reino dos céus é semelhante a um negociador de pérolas que procura... Qualquer pérola? Qualquer pérola? Pedras o quê? Preciosas. O que é uma pedra preciosa? Uma pedra rara, uma pedra diferenciada, uma pérola de grande valor. Ou seja, a partir do momento que você aceitou Jesus, a partir do momento que você achou a graça, a partir do momento que você achou a salvação de graça, agora você começa a procurar pérolas. O que significa isso? Você não mais toma decisões sem pérolas. Você não mais toma decisões, administra a tua vida, resolve a sua vida de qualquer jeito. Você vai procurar uma pérola. Pastor, o que é pérola? Se você pegar a palavra pérola no grego, sabe o que significa a palavra pérola no grego? Pérola significa... Pérola que ele trouxe para mim uma explicação. Pérola é exatamente isso. A palavra original no grego, pérola, é uma revelação, um provérbio, uma sabedoria, uma resposta que você precisava. Quando você precisa de uma resposta, você está procurando uma? Uau! Quando você precisa de uma cura, você está procurando uma? É outra forma de dizer. Revelação. O que eu faço? Qual a decisão que eu tomo? Estou procurando uma? Mas o texto diz, o reino dos céus é semelhante a um
negociador de pérolas. Uau, 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 uau. A quem? Ao negociador de pérolas. O que é um negociador de pérolas? É alguém que valoriza a profissão de achar pedras preciosas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que significa negociador de pérolas? Eu sei que existem pedras preciosas e eu preciso encontrá-las. Agora me diga uma coisa, se eu preciso procurar pérolas, significa que está assim, em qualquer lugar do chão? Hã? Não. Geralmente onde que estão as pérolas? Geralmente, lembra da pérola? Onde que geralmente está a pérola? Uma pérola de verdade? Aonde? No mar. Dentro do quê? De uma ostra. E a ostra está dentro do quê? A ostra está lá onde? No mar. A ostra está onde? Diga assim comigo. A ostra está no ambiente que não é onde eu vivo. Você consegue respirar embaixo d'água? O que significa isso? Você mergulha. Você entra num lugar que não é comum para você. Falo, não falo, falo, não falo. Se você ficar assistindo Netflix, você vai achar a resposta? Eu não sou contra o Netflix, tá? Eu assisto também, tá? Eu gosto de algumas séries aí, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você está procurando respostas, é no Netflix que você vai achar? É conversando com qualquer um que você vai achar? É em qualquer livro que você vai achar? Esse é um negociador de pérolas. Vocês lembram que eu estou falando aqui, administração de recursos, de tesouros? Diga assim, pérola é um tesouro. Amado, se você não parar para orar, se você não parar para ler a Bíblia, se você não parar para ter aconselhamento com alguém, mas não é com qualquer um, você não procura pérola no brejo. Você não procura pérola no deserto, seco, esturricado. Quem sabe alguém derrubou lá uma, né? Mas tá, sabe lá, né? Quem procura pérolas é alguém que gasta tempo meditando. Investe tempo meditando, parando para orar. Eu vou entrar num ponto aqui interessante. Interessante aqui. Quando a Bíblia fala sobre jejum, por que jejuamos? Nós jejuamos não para Deus ficar com dó de mim e responder mais rápido. Eu jejuo para que, às vezes, a minha alma está tão agitada. Às vezes, a minha carne está tão agitada que eu não consigo ouvir o que o Espírito está dizendo. E o jejum é uma forma de você aquietar a alma. Aquietar a carne. Para quê? Para você ouvir melhor o Espírito. Paulo diz, eu jejuo mais que todos. Paulo é o ator da graça, o cara que descobriu e revelou a graça para a igreja. E ele diz, eu jejuo mais que todos. O que significa isso? Vocês acham que escrever o que eu escrevi é assim? Pérolas dessa você achou aonde? Negociador de pérolas. Estão ouvindo isso? Eu e você precisamos. Estou falando de administrar tesouros. Querido, receba o que eu vou te falar. Essas pérolas já são suas. Diga assim, todas as pérolas já me pertencem. Começa por onde? Valorize. Assuma o papel de um negociador de pérolas. Assuma essa função na sua vida de alguém que procura isso. Por exemplo, eu não tomo decisão sem uma pérola. Eu não invisto sem uma pérola. Eu não faço nada sem ter uma revelação da palavra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amém, não? Amado, de pérola é uma coisa muito particular. Nem sempre o que é uma pérola para você é uma pérola para mim. Porque nem sempre a resposta para mim é a resposta para você. E nem sempre a resposta que você tem é a resposta para mim. Porque pérola é algo específico sobre algo que você precisa. Então nem todas as pérolas suas são as minhas pérolas. As minhas pérolas são palavras que são específicas para a minha vida, para a minha história,
para aquilo que eu estou vivendo. Então, queridos, tome cuidado para não ficar pegando a pérola do outro. Mesmo que ele te dê. Eu vou dar de graça para você minha pérola, tá? Está aqui minha pérola. Serve para você? Não. Diga assim, uma pérola só é preciosa porque ela é específica para mim. Existem pérolas gerais, com certeza. Tem várias delas. Revelações que são para você e são para mim. O que a Bíblia fala para você e fala para mim é para nós todos. Mas muitas pérolas são muito específicas para você. Vocês estão comigo aqui, não? O reino de Deus é semelhante a alguém que procura por pérolas. E o texto, quando fala negocia, significa que é a mesma ideia do procura tesouros. Ele diz, ele vai e vende tudo que tem. Na pérola também ele diz, eu vendo tudo que eu tenho. Ele vende tudo que tem para comprar uma pérola de grande valor. Ou uma pérola que é um tesouro. O que significa vender tudo que você tem? Estava conversando com o Luiz. O Luiz hoje de manhã pregou sobre onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O Luiz pregou hoje de manhã. E eu estava falando para ele, contando para o Luiz agora há pouco, eu conheci uma pessoa esses dias, uma pessoa de muito recurso, uma pessoa, pelo que ele me contou, provavelmente de bastante recurso financeiro, e ele tem tanto recurso financeiro que ele coleciona carros. Né? Em poucas conversas que eu tive com ele, eu já conversei centenas de coisas sobre carro velho. Carro velho reformado, carro velho bonito, carro velho, quanto que ele pagou. Eu fiquei pensando, você percebe o quão valor tem para ele essa coleção? Você quer saber o que é um tesouro com uma pessoa? Comece a conversar com ela, você vai descobrir o que ela pensa sobre algumas coisas. Você vai descobrir o que tem valor para ela. Eu não estou dizendo que para esse irmão, inclusive, eu gosto até dele, pouco que eu conheço, a gente tem uma boa conversa. Mas, se de repente uma pérola custar todos aqueles carros, se aquela pérola custar todos aqueles carros, por exemplo, vender tudo que tem, eu não estou falando de vender dinheiro dos carros, que você dá valor. Você troca? Você consegue abrir mão disso para isso? Olha, se não tiver nada, mas assim, se domingo não tiver nada para fazer, aí eu vou na igreja. O que significou? Que várias coisas têm um valor maior que vir aqui. Você está entendendo isso? Quando diz vende tudo que tem, não é abrir mão das coisas, eu coloco as coisas no seu devido valor. Opa, peraí, eu estou dando muito valor para uma coisa que não tem valor. Ou eu estou dando valor a mais do que outras coisas que têm muito mais valor. Quando a Bíblia diz assim, Jesus disse, aquele que quer ser meu discípulo e não abrir mão de mulher, filho, isso, por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo. Já viu essa mensagem de Jesus? O que Jesus está dizendo? Que é para abrir mão de mulher, de filho, disso? Não. Ele está dizendo só o seguinte, se você quer ser meu discípulo e amar mais a sua esposa do que a mim, pronto, você já não vai ser meu discípulo. Já não vai dar certo. O que ele está dizendo? Você abrir a mão da esposa, abrir mão do filho, abrir mão da casa, abrir mão do lazer, abrir mão disso? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, se botar na balança, o que vai pesar mais? Eu quero dizer aqui de novo para vocês, para mim e para vocês, esse tesouro já é nosso. Mas não transforme nada. Não dê mais valor a qualquer outra coisa do que o tesouro que é o reino dos céus. Por isso Jesus vai dizer o seguinte, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. O que ele está dizendo? Em buscar em primeiro lugar. Troque a palavra buscai. Dê valor maior para o quê? Para o reino de Deus e a sua justiça.
E o que vai acontecer? As demais coisas se encaixarão atrás. É uma questão de valor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é dê ao reino de Deus o valor que ele tem. Em primeiro lugar, é o maior valor. Realmente considere que o reino de Deus tem valor. Não negocie o reino de Deus. Não, falo, não falo, falo, não falo. Não use o reino de Deus como moeda de troca. O reino de Deus não é uma moeda que você compra alguma coisa. O reino de Deus é o que você, entre aspas, compra. Porque você não compra, é de graça. Mas você adquire. Vamos avançar um pouquinho mais. Põe para mim, por gentileza, o versículo 48, 13 e 48 de Mateus. Mateus 13, 48. Vocês estão comigo aqui, não? Administrando tesouros, essa é a ideia. Mateus 13, 48. Mateus 13, 48. Aleluia. Olha lá, quase, quando está... Volta ao 47, por gentileza. Ver se é o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte. Olha, de novo, olha o que o reino de Deus é comparado. Tesouros, pérolas, e agora o reino de Deus é comparado com o quê? Uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. 48. Quando está cheia, os pescadores puxam para a praia, então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Mas aqui o texto está dizendo que o reino de Deus é semelhante a alguém que lança a rede ao mar. A busca de? O que tem? O reino de Deus está dizendo o que tem valor? O que tem valor para o reino de Deus aqui nessa parábola? O peixe. O que ele está dizendo? Qual é um tesouro do crente? Querer pescar peixes. O que é um tesouro? Vidas. Vidas é um tesouro para você? Ganhar almas para Jesus. Isso é um tesouro para mim. É semelhante a um lança-rede. 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 Tá certo que quando lança a rede vem peixe bom e peixe ruim. Aí, lógico, aqui estamos falando aqui também de uma questão escatológica, que haverá um tempo que vai ser separado os peixes bons dos ruins. Mas isso é lá na frente, né? Mas qual é o papel nosso no reino de Deus? Separar peixe bom e ruim? Não, não, isso não cabe a nós. Qual é o nosso papel? Diga assim, ser pescador de peixes. É o meu tesouro. Uau. Ganhar almas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Amados, quando você para diante de uma circunstância da vida, uma fila de banco, uma fila de... Não, lotérica não vai, né? Mas enfim, vai pagar a conta, aleluia. Uma fila qualquer, no momento no ônibus, no momento que você está vivendo, no trabalho. Você que é empresário, um fornecedor, um cliente. Ou seja, toda vez que você está diante de alguém, o que vem na sua cabeça? Essa pessoa conhece Jesus? Essa pessoa conhece Jesus? Ganhar almas para Jesus é um tesouro para mim. E o que eu faço? Lanço a rede. Me dá um exemplo de lançar a rede para alguém. Faz um convite. Você conhece Jesus? Você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus morreu na cruz por você? Você sabia que Jesus veio a esse mundo para salvar a sua vida? Você sabia que você não precisa ficar doente? Ou pode ser outro exemplo, você pode usar, ei, você precisa de alguma oração? Você está precisando de alguma ajuda? Quantos aqui já tiveram experiência de alguém reclamar para você alguma coisa? Quantos aqui já tiveram experiência de alguém chegar para você e falar assim, eu estou com uma dor aqui, assim, fui no médico ontem, me deram um exame, me deram um resultado e eu vou morrer.
Talvez não vai morrer, mas vai ter que amputar a perna. Não sei, qualquer coisa ruim assim. E vai falar para você essa história. E você, como pescador de peixes, faz o quê? Que tristeza, hein? Pelo amor de Deus, meu irmão. Olha, eu já tive isso. Pois é. Morri, meu irmão morreu disso. Fulano morreu disso. Não. O que você faz? Posso orar por você? Você sabia que Jesus morreu na cruz para você não sofrer? Você sabia que eu tenho um tesouro tremendo? Qual o tesouro? Eu tenho a cura para você. E que cura é essa? Jesus, o nome de Jesus, a oração, a palavra de Deus. Hoje nós ouvimos uma mensagem tão bonita hoje lá também, linda, lá do pastor Alan Platt, lá em Curitiba hoje. Só é boa notícia, né? Só é boa notícia se for boa notícia. Algo só é boa notícia se de fato é uma boa notícia. E qual que é a boa notícia? Tem cura, tem solução, vai dar certo. Jesus já deu, já resolveu. É uma boa notícia. Uau! Aleluia! Administrando tesouros é administrar ou lançar a rede, é administrar vida, ganhar vidas para Jesus. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Pastor, eu não sei falar. Eu não sei. Pastor, eu sou tímido, meu irmão. Não. Você é uma bênção. Você tem um testemunho da vitória na tua vida. Você tem Jesus na sua vida. Amém? Alguém está comigo aqui? Isso é uma coisa tremenda. Mateus capítulo 20, versículo 1. Olha só. Mateus 20, 21. Outro tesouro aqui interessante. Mateus 20, versículo 1. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua... Quem é esse trabalhador que saiu cedo para contratar trabalhadores para a vinha? Diga, Jesus. Diga assim, para Jesus, um grande tesouro são ceifeiros. Ele saiu quando? Meio-dia para trabalhar. Não, meio-dia para arranjar trabalhador. Saiu o quê? Cedo. Quem sai cedo é porque o quê? Dá valor para o trabalho, não é verdade? Você sai cedo, você não tem preguiça, você quer trabalhar, você não quer ficar dormindo até tarde, você não quer ficar coçando a pança, você quer sair para trabalhar, você é determinado. Não é isso? Não, vamos sair cedo, vamos trabalhar. Mas trabalhar no quê? Olha só, põe de volta o texto. Coloca de volta ao texto, o Mateus 21. Olha lá, pois o reino do céu é como proprietário, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Vinha aqui também é igreja. A videira, vinha. A igreja. Amados, aqui significa o que é um tesouro para você. Dá uma olhadinha, todo mundo dá uma olhadinha lá para aquela parede, lá no fundo. Lá. Não, é vocês mesmo. Não. Vocês estão vendo um pessoal lá de preto e de amarelo? Eles estão olhando para trás, é para nós olharmos para vocês não entenderam. Não é bonita aquela cena? Sabe o que significa isso? Trabalhadores na vinha. Eles chegaram cedo, ajudaram a limpar o banheiro, ajudaram a cuidar aqui, está cuidando para que eu e você estejamos confortáveis aqui. Os irmãos cantaram agora há pouco aqui para nós, trabalhadores da vinha. Trabalhadores da vinha. Vamos ter um retiro de integração, alguns casais de líderes vão para o retiro acompanhar pessoas para a integração, trabalhadores da vinha. Eles vão investir dinheiro pessoal deles para ir para o retiro, para acompanhar pessoas, trabalhadores para a vinha. Sabe o que significa isso? Aquelas pessoas, todos que trabalham na vinha, são tesouros. Uau. E ele diz aqui, Jesus dá valor para esse tipo de trabalhador. Jesus, ele vê em você e eu, trabalhadores da vinha. E é tão lindo, eu não vou ler todo o texto, ele diz assim, e saiu bem cedinho, contratou uma turma e mandou trabalhar. E falou, eu vou te dar um denário é um dia de trabalho. Eu vou dar um denário para você para trabalhar esse dia, beleza? Beleza? Fechou? Começa a trabalhar. Começou a trabalhar no começo da manhã. Passou mais meio-dia. Opa, preciso de mais gente para trabalhar. Passou meio-dia, chegou para a turma do meio-dia e falou assim, eu vou dar um denário para vocês para trabalhar.
Amém, legal, obrigado. E foram trabalhar na vinha. Uma turma já estava trabalhando desde cedo. Uma turma começou a trabalhar no meio-dia. Aí ele chega, puxa, ainda precisa de mais gente. Ele vai lá, 5 horas da tarde, passa na praça de novo, tem uma turma lá esperando. O que significa isso? Pessoas que não tinham arranjado emprego ainda. E ele chega, vocês querem trabalhar na vinha? Eu vou pagar 1 denário para vocês. E aí chegou no final da tarde, vamos fazer o pagamento do dia. Para aqueles que começaram de manhã, deu 1 denário. Para aqueles que começaram ao meio-dia, deu 1 denário. Para aqueles que começaram às 5 da tarde, deu 1 denário. A turma da manhã falou assim, mas puxa vida, nós trabalhamos desde manhã, ganhamos 1 denário. A turma começou às 5 da tarde, ganhou o mesmo denário. Sindicato, começou lá. Fazer greve, a próxima vez eu não vou trabalhar assim, sim. Daí o trabalhador fala assim, mas quanto que eu prometi para você que eu ia te pagar? 1 denário, você não ganhou 1 denário? Se eu quero dar 1 denário para quem começou às 5 da tarde, é problema seu? Isso é graça. Sabe o que significa isso? Abraão começou de manhã, Davi no meio-dia, os discípulos de Jesus, né? E nós estamos nos 5 da tarde. Nós estamos 5 da tarde, Jesus já vai voltar para pagar a conta, vai vir pagar o salário, e nós somos os trabalhadores das 5 da tarde. Ah. Graça! Meu Deus! Mas, amados, vocês percebem isso? Isso precisa ser valor. Valor. E, amados, eu gostei da analogia que o nosso pastor fez lá em Curitiba sobre esse texto. Você consegue imaginar uma pessoa que ficou o dia inteiro esperando trabalho? Ele ficou o dia inteiro esperando uma oportunidade de serviço. Sabe por que ele ficou lá na praça esperando? Quem é que fica até 5 da tarde esperando trabalho? Eu e você talvez, pô, ninguém veio, sabe o quê? Desisto, vou para casa. Ele está lá, até eu vou esperar. Sabe o que significa isso? Que ele valoriza o trabalho. Ele crê, ele acredita. Quem é que já foi procurar emprego e só escolheu os melhores salários? Né? Ah, não, isso aqui eu não quero, isso aqui paga pouco. Ah, isso aqui eu não quero, isso aqui paga pouco, isso aqui eu não quero. Meu Deus. Jesus não está procurando a quem ele quer pagar um salário, ele está procurando quem trabalha. Meu Deus, isso tem valor. Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, está administrando tesouros. Outro tesouro aqui, Lucas 13, 19. Lucas 13, 19. Eu estou quase terminando aqui. É como um grão, o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Qual que é o tesouro aqui? 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 Diga assim, o grão de mostarda. Diga assim, tesouro. Não depende do tamanho que eu vejo. Nem tudo que é grande tem valor. É perceber que existem coisas que, por menor que seja, tem muito valor. E a Bíblia diz que o grão de mostarda tem um grande valor. E agora tem outro versículo, só para que vai fazer que eu vou usar outra expressão para usar os dois. O versículo 20 agora, põe o 20, avança um. Mas em vez ele perguntou como comparar no reino de Deus, Lucas 13, 20, põe mais um. É como um fermento que uma mulher misturou em uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou. Amado, esse texto, geralmente fermento na Bíblia tem um pouco a ver com pecado, com algumas coisas, né? Mas aqui ele usa do fermento do ponto de vista positivo. Aqui ele diz o seguinte, que o reino de Deus, então, é como uma semente pequena que virou uma grande árvore. Aqui é semelhante a uma quantidade pequena de fermento que levedou toda a massa. Ele está dizendo aqui o seguinte, o que é que tem valor? Diga assim, pergunta para mim, o que é que tem grande valor? Diga assim, os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos.
Não despreze um obrigado. Não despreze um gratidão. Não despreze um serviço. Não despreze coisas pequenas. Não despreze pessoas que talvez ninguém dê bola, mas você valoriza todas as pessoas. Não despreze o que é pequeno. Não despreze o que todo mundo despreza. Queridos, cuidado, porque você pode estar jogando semente de grão de mostarda fora. Você pode estar jogando algo que a Bíblia, esse texto, estava vendo um comentário sobre o fermento. Aqui o texto diz assim: ele consegue, fazendo com aquele fermento, ele consegue alimentar até 100 pessoas. E se ele não usasse o fermento, alimentaria muito menos. Ele está dizendo o seguinte: não despreze, hoje de manhã ouvimos uma mensagem também maravilhosa, não despreze 5 pães e 2 peixinhos. Não despreze uma senhora que trouxe 2 moedinhas na oferta do gasofilácio. Queridos, cuidado em dar valor para coisas que são grandes demais, bonita demais. Não despreze o pequeno começo. Ah, Deus, aonde Deus está? Mas Deus está aqui, nessa oportunidade. Pois é. Mas Deus está aqui. É aí que Deus está. É bem aí. É bem aí. Amém? Alguém está ouvindo isso aqui? Ah, que coisa linda isso. Ah. E aí, para encerrar aqui. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Ou 16. Não, Lucas 16, 19. Havia um homem rico que vestia de... Não é esse texto, não. Mas eu vou citar o texto aqui, só para depois eu acho que eu passei errado o texto. Amados, o texto diz assim: o reino de Deus, ele é como chaves que você liga e desliga. O que ligardes na terra será ligado no céu. Ele diz assim: o reino de Deus tem chaves. O que significa isso? Existe um tesouro, é a chave. Significa que tem chaves específicas que tornam céus e terra uma coisa só. Tem coisas que, se você fizer aqui na terra, haverá eco no céu. Você move os céus dependendo da chave que você usa aqui na terra. E o Senhor está dizendo para nós que Ele nos dará chaves. Ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. E tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado. Amados, ele está dizendo o seguinte: existem chaves. Por exemplo, a oração. Quando você ora, você está ligando algo aqui na terra. E você está ligando lá no céu. Diga assim: quando eu oro, eu estou abrindo algo lá no céu. Mas você ora onde? Aqui na terra. A oração é isso. O que mais? Uma declaração profética. Uma declaração da palavra de Deus. Você diz aqui na terra e há um eco lá no céu. Declare a palavra de Deus. Declare as promessas de Deus. Uma outra chave que eu gosto muito dela, eu acho muito importante. Diga assim comigo: gratidão. Diga assim comigo: ações de graças. Diga assim: gratidão. Abre. Murmuração. Fecha. Murmura menos. Agradeça mais. A Bíblia diz assim: em tudo dai graça. Sim ou não? Sim, tudo dai graça. O pastor está dizendo que tem que dar graça se uma coisa ruim está acontecendo? Como assim dar graça para uma desgraça? Como dar graça para uma coisa ruim que está acontecendo? Não, ele não está dizendo para você dar graça pela coisa ruim. Em todo momento de coisa ruim, dê graças porque Deus cuida de você. Dê graças porque naquele momento que parece que tudo deu errado, que tudo está ruim, dê graças porque Ele não abandonou, Ele não te deixou, Ele não te deixou. Dê graças porque Ele está ali, Ele está com você, Ele não desistiu de você. Dê graças. Porque quando você murmura, você está dizendo: Ele me abandonou. Quando você reclama, você está dizendo: não tem mais jeito.
Deus não está mais aqui. E agora, como vai ser? E você começa a murmurar. Diga assim, quando alguém murmura, concorda com o problema. Quando alguém dá graças, ele luta contra os problemas. Você quer concordar com o problema ou você quer lutar contra ele? Então pare de concordar com o problema. Senhor, graças te dou porque o Senhor está comigo. Graças te dou porque a tua palavra diz. Graças te dou porque tem alguém orando por mim. Graças te dou porque os teus olhos estão sobre a terra. Os teus olhos estão sobre a minha casa. Os teus olhos estão sobre a minha família. Os teus olhos estão sobre a situação. Por isso eu tenho estudado muitos salmos. O salmo diz, Senhor, olha os meus inimigos, Senhor. Olha como tem se multiplicado os meus inimigos, Senhor. Senhor, olha as ameaças. Senhor, olha as ofensas. Senhor, olha a armadilha que eles criaram para mim. Mas ele diz, Senhor, graças te dou. Pode ver os salmos, ele descreve muitas vezes a situação que ele está vivendo, mas em seguida ele já diz, graças te dou porque o Senhor está comigo. Graças te dou porque o Senhor está comigo. Eu creio em ti, Senhor. E mesmo quando ele acha que o próprio Deus o abandonou, ele continua dizendo, eu creio em ti, Senhor. Ele diz, Deus, por que me desamparastes? Senhor, por que me desamparastes? Mas isso não é razão para ele murmurar. Isso não é razão para ele duvidar que Deus está lá. Deus, eu não estou vendo a saída, mas eu sei que o Senhor está aí. Deus, eu não estou vendo a solução, mas eu sei que alguma coisa o Senhor está planejando de bom para mim. Ah, Deus, eu não estou vendo a saída, mas eu sei que ela existe. Eu não estou vendo o Senhor, mas eu acredito que o Senhor não me desampara. O Senhor não larga. Queridos, essa gratidão é um tesouro. Proteja a sua gratidão. Proteja as ações de graças. Gratidão é uma coisa, ações de graças é outra. Diga assim, eu sou grato, mas eu agradeço. Diga, eu sou grato, mas eu agradeço também. Qual a diferença? Ser grato é, eu sou grato. E o que significa ações de graças? Fala, manifesta a sua gratidão. Não use a sua boca para reclamar, use a sua boca para agradecer, para louvar. Quem é grato, agradece. Quem é grato, agradece. Eu tenho uma notícia linda para dar para você. Sabia que Deus é grato pela tua vida? Deus é grato pela sua vida. Sabe o que significa isso? Ele acredita em você. Ele acredita em você. Ele acredita na minha vida. Ele acredita em você. Sabia que Deus não desconfia que você vai trair Ele? Sabia que Deus, Ele não desconfia que você vai errar? Deus não, Ele não é assim. Porque Ele pensa o seguinte, tudo o que eu tinha que fazer para mudar a vida dele eu já fiz. E eu tenho expectativa. Expectativa não, eu tenho esperança. De que aquilo que eu fiz é verdadeiro. É a verdade. Agradeça. A gratidão. Diga assim, a gratidão é um tesouro. Meu Deus. Agora manifeste a sua gratidão. Ações de graça. Pare de reclamar. Pare de valorizar o erro. Pare de valorizar o feio. Pare de, quando eu digo feio, a coisa feia. Pare de valorizar os problemas. Valorize aquilo que você crê, aquilo que você acredita. Eu falei que era a última coisa, mas eu pulei uma aqui. Mateus 25:1, põe ali para mim. Isso aqui vale muito a pena. Me permita usar ele. Mateus 25:1. Mateus 25:1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo.
Diga assim: o tesouro é uma lâmpada cheia de óleo. Diga assim: o meu tesouro é a minha lâmpada cheia de óleo. Diga assim: uma lâmpada cheia de óleo nunca se apaga. Sabe o que significa isso? Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei se Jesus não voltar a tempo. Eu não sei o dia que eu e você vamos morrer. Vamos morrer não, vamos descansar no Senhor. Eu não sei quando esse dia vai chegar, ou eu não sei o dia que Ele voltará. Mas seja um, seja o outro. Se um dia eu descansar no Senhor, se um dia eu tiver a graça de ver Jesus voltando, aliás, eu não vou ver, eu vou no arrebatamento. Se eu tiver essa graça, seja que dia for, a minha lâmpada estará cheia. Esse dia não me pegará no escuro. Esse dia não me pegará no escuro. A Bíblia diz, eu recebi uma palavra de um pastor agora, essa semana teve uma reunião de pastores aqui na nossa igreja, e eu recebi uma palavra de um pastor muito linda. Ele falou assim: Deus manda dizer para você, cinja os seus lombos. Deus disse para mim através de um pastor muito querido aqui nosso aqui, ele disse: o Senhor mandou dizer para você, eu estava orando por você, pela sua família, o Espírito Santo me disse: mande esse pastor cingir os lombos dele, porque algo grande está por vir. Nem 10% da vida dele, nem 10% do que eu tenho para ele aconteceu ainda. E ele diz: cinja os teus lombos. Significa isso? Esteja preparado. Significa isso? Esteja com a sua lâmpada. Mantenha a sua fé, mantenha a sua esperança, mantenha a sua convicção, mantenha a sua gratidão, mantenha o seu lançar a rede, mantenha o seu lançar a semente pequenininha, grão de mostarda, mantenha o seu jogar um fermento em massa para ela poder levedar, mantenha a sua posição, não desista, não deixe a sua lâmpada apagar, não deixe a sua lâmpada apagar, não deixe a sua lâmpada apagar, mantenha-se animado, mantenha-se fervoroso, mantenha-se cheio do fogo, mantenha-se sempre com uma palavra de esperança. Mantenha-se firme, cingir os lombos. Os problemas, as dificuldades vêm para consumir o seu óleo. Ela vem para consumir o seu óleo. A murmuração consome o seu óleo. A reclamação consome o teu óleo. A mágoa, a falta de perdão consome o teu óleo. O gastar tempo demais com coisas que não vale a pena, um lazer excessivo, o abrir mão do estar na comunhão com os irmãos, o tempo todo está sendo leviano com aquilo que tem valor, consome o seu óleo. A Bíblia diz que de repente houve um grito naquela casa, e eles disseram: eis que o noivo vem. Troque noivo, eis que a oportunidade chegou, eis que o chamado chegou, eis que a oportunidade chegou, mas pegou você bem no dia que você está com a lâmpada vazia, com a lâmpada sem óleo. Troque aqui, esse texto está falando da vinda de Jesus, está falando do arrebatamento. 5 virgens, as 5 virgens loucas, as 5 sábias, e elas, as loucas deixaram o seu óleo acabar, mas a Bíblia diz que as sábias tinham reserva de óleo. Elas tinham óleo na lâmpada e tinha mais um frasquinho cheio de óleo. E elas disseram, as loucas disseram para as sábias: nos dê um pouco do seu óleo. Ela falou: não, se nós dermos, nós vamos ficar sem. E ela diz assim: vá àqueles que vendem óleo. Vá procurar agora, mas agora não dá mais tempo para procurar não. A oportunidade passou. Você vai ter que esperar o próximo momento.
Tem gente, amados, que está jogando fora oportunidades porque não está usando o tesouro que tem, que é o óleo. Eu estou falando de oportunidades, mas também estou falando de um dia do arrebatamento. Tem gente que vai ficar. Tem gente que vai ficar. O texto diz que tem pessoas que ficaram. Mulheres que ficaram. Que não tinham. Um dos conceitos de tesouro é um lugar onde você guarda coisas preciosas. Eu tinha uma caixa embaixo da minha cama, cheia de bolinha de gude. Era meu tesourinho. Aquela caixa de papelão que guardava bolinha de gude. Aquelas mulheres tinham lâmpada, óleo na lâmpada, mas tinham um frasquinho com óleo reserva. O frasquinho com óleo reserva era o tesouro dela. Estava guardado, estava protegido, tinha mais, tinha insuficiência. Certa vez Jesus chegou numa casa. Queridos, Jesus chegou, vou chutar aqui mais ou menos. Jesus chegou na terça-feira numa casa. A casa de Maria. Lázaro, Marta e Maria. Terça-feira Jesus chega na casa. Na quinta ele é preso. Na sexta ele morre. Você percebe a oportunidade? O que Maria faz? Pega o seu vaso, o seu tesouro, o vaso de alabastro. Você já pensou mais a oportunidade que ela tinha de presentear Jesus? Por isso que Jesus disse que Judas reclamou: poxa, você quebrou, por que não vendeu, não deu para os pobres? Que era um negócio muito precioso. E Jesus disse: não, deixa ela. Ela guardou isso para o meu sepultamento. Quem foi a primeira pessoa que deu um unguento para o sepultamento de Jesus? Mas ela tinha um perfume separado. O Senhor disse para mim e para você hoje: guarde os teus tesouros. E eu citei alguns deles aqui. Palavras como semente de mostarda, fermento que leveda a massa, o valor por almas que você tem, paixão que você tem por ganhar almas para Jesus, ser uma pessoa que também quer trabalhar na vinha, um trabalhador da vinha. Isso é tesouro. Isso é tesouro. Amados, aqueles irmãos lá atrás, e todos que trabalham, esses aqui também, eles têm um tesouro, a graça de poder estar servindo, a graça de poder estar cantando, tocando. Graça. Tesouro. 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 Aquela mulher quebrou um vaso de alabastro. Creio eu que esses irmãos estão quebrando um vaso de alabastro, cantando, tocando. Aqueles irmãos estão quebrando um vaso de alabastro, cumprimentando alguém na porta, trocando o papel de higiênico do banheiro, passando um pano no chão antes quando você chega. Está quebrando um vaso de alabastro. Os irmãos da integração no sábado aqui estão quebrando um vaso de alabastro. Os irmãos que vão no UPA toda quinta-feira, além de salvar vidas e lançar redes, estão quebrando um vaso de alabastro para Jesus. Trabalhadores da vinha. Cada irmão, cada casal que cuida de um grupo familiar, quebrando um vaso de alabastro. Vocês estão comigo? Administrando. Vamos colocar em pé, vamos aplaudir esse Jesus lindo. Aleluia.